vamos direto para a nossa última entrevista com o candidato a vice-prefeito de Goiânia. João Pucinelli tem 26 anos e é natural de Ipameri, no interior de Goiás. Ele é filiado ao PSOL e conhecido pela atuação em movimentos LGBT e pela diversidade religiosa. João Pucinelli é candidato a vice-prefeito nestas eleições, ao lado de Flávio Sofiati, também do PSOL, pela coligação Se a Cidade Fosse Nossa. Boa noite, muito obrigada pela presença, João. Boa noite, Camila. Boa noite a vocês que nos acompanham pela TV UFG. Para nós, do Movimento Se a Cidade Fosse Nossa, da Frente de Esquerda, as TVs públicas têm um papel muito importante, no nosso país, na democratização do acesso à comunicação. Bom, João, a gente tem 15 minutos para conversar. Queria começar com uma pergunta bem geral com você, que a gente fez para todos os outros candidatos também. Qual é o papel do vice-prefeito? Então, o papel do vice-prefeito na nossa coligação, na coligação Se a Cidade Fosse Nossa, é um papel de protagonismo junto ao prefeito. A gente entende que o vice deve fazer parte, assim como todo o secretariado, assim como a sociedade civil e a Câmara Municipal, da responsabilidade de pensar as políticas públicas para a população, para uma cidade mais igual. A gente vive em Goiânia, que é uma cidade considerada pela ONU Habitat como uma das regiões mais desiguais da América Latina. Então, assim, há muito que se fazer e a gente precisa de todos esses agentes nessa construção. Por exemplo, para nós, uma vez eleitos para a Prefeitura de Goiânia, eu vou estar diretamente vinculado ao prefeito na execução das políticas públicas, sobretudo aquelas políticas que vão tratar dos grupos mais vulnerabilizados, as políticas de direitos humanos e ações afirmativas. E quais seriam essas políticas que vocês têm no plano de governo? Quando o Sofiati esteve aqui, ele falou muito do plano de governo, da construção desse plano, para esses grupos minoritários, a população LGBT e outros grupos da cidade de Goiânia. Quais são as políticas que vocês pensaram? Então, o nosso programa de governo, ele tem uma opção clara, que é a opção pela classe trabalhadora, pelas pessoas mais pobres, pelas regiões periféricas da cidade. Tendo essa opção, é um programa que vai, dentro das suas diversas políticas, se nortear por isso. Além disso, a gente também tem uma preocupação com os grupos, que também são empobrecidos, que estão nessas faixas da periferia, mas que são LGBTs, que são mulheres, que estão em situação de rua. Então, todas as nossas políticas estão pensadas considerando esses públicos como determinantes. Para além disso, a gente tem feito uma lógica diferente, que é a lógica que está posta na maioria dos governos hoje no Brasil. Que a gente está pensando que não vamos ter uma secretaria pequena ali na administração para tratar de direitos humanos e ações afirmativas, mas vamos ter uma secretaria que seja articuladora das políticas nas suas diversas áreas. Então, a saúde vai ser pensada também especificamente para a população LGBT, por exemplo. A educação para o enfrentamento ao racismo. E isso a gente vai fazer de 3 formas. Tendo orçamento específico para essa pasta e para essas políticas, porque a gente sabe que política pública a gente faz com recursos, Sem recursos fica no campo das boas intenções. Concurso específico para essas áreas, para que o servidor público, não só que atue nessa área, mas todos os servidores públicos possam ter sensibilidade para tratar essa população. Porque, por exemplo, a questão da transfobia, das pessoas travestis e transexuais. Uma vez que elas demandam do atendimento no posto de saúde, muitas preferem não ir, porque elas vão ser violentadas, vão sofrer transfobia, vão sofrer preconceito nesse espaço. Então, a gente tem que pensar os servidores que estejam capacitados para essa área, e uma das formas é ter servidores concursados especificamente para essa área. E a terceira questão é você ter capacidade de gestão, autonomia de gestão para quem estiver à frente dessas políticas, para que ele não dependa de outros setores da prefeitura, mas que ele possa atuar e executar essas políticas. Falando em relação à coligação, como que foi montada essa coligação, PSOL e PCB? Então, a coligação oficial é PSOL e PCB, mas além disso nós temos organizações da sociedade civil, partidos não oficializados, como a Unidade Popular, o Polo Comunista Luiz Carlos Prestes e o Mais, que saíram recentemente de um partido conhecido da esquerda, que é o PSTU. Então nós temos um grupo diverso de pessoas e grupos vinculados à esquerda brasileira. Era um esforço muito grande que a gente queria fazer desde o lançamento do movimento Se a Cidade Fosse Nossa, que é um movimento que antecede esse período eleitoral,
que era de reunir os setores da esquerda de Goiânia, para pautar um debate que fosse mais plural e mais diverso possível. Bom, em relação a essa frente de esquerda, a uma união de esquerdas nesse momento do país, com uma grande polarização, um certo descrédito com alguns partidos, e alguns partidos, inclusive, de uma esquerda, como é que você enxerga esse cenário político para um candidato de esquerda, que eu acho que nesse momento nós temos Flávio Sofiati, já que o PT com a Adriana Costa está ligada ao atual prefeito, né? Como é que você vê estar à esquerda nessas eleições? Acho que é muito importante. Se a gente for acompanhar, nós estamos na reta final, né, das eleições, a gente for acompanhar todo o histórico, nós fomos a única candidatura que foi capaz de trazer, por exemplo, a questão nacional, né, o enfrentamento ao governo golpista do presidente legítimo Michel Temer, né? Nós somos a candidatura do Fora Temer. Nós somos a candidatura que propôs primeiro o rompimento dos contratos das empresas de ônibus, que é preciso coragem. Tem muita gente prometendo, mas tem alianças, tem grupos que a gente tem aí uma dúvida se, uma vez eleito, eles vão fazer isso. Nós temos clareza disso. E observando o cenário que a gente está vivendo de polarização, dos ajustes, de toda a retirada de direitos que estão vindo do governo federal, é muito importante essa campanha, porque é uma campanha que quer dialogar com a sociedade. Né? Nós temos pouco tempo de TV, tem alguns canais que vetam nossa participação, mas a gente tem buscado, nos espaços onde a gente consegue se inserir, dialogar com a população sobre essas questões, sobre a realidade nacional, sobre uma cidade que seja pensada para as pessoas e não sequestrada pelo capital financeiro, como a gente tem visto as últimas administrações de Goiânia e das principais capitais do nosso país. Como é que se deu a sua escolha, João, para compor essa chapa com Flávio Sofiati? A gente tem uma preocupação na frente de esquerda, no movimento Se a Cidade Fosse Nossa, pela representatividade. A gente acredita que construir política para as pessoas é construir com as pessoas e com pessoas, cidadãos comuns, como eu, o professor Flávio Sofiati. E a gente pensava que o professor Flávio Sofiati é um professor aqui da Universidade Federal, né, um homem heterossexual, casado, com filhos. A gente pensava que precisava ter um vice que representasse um outro setor da sociedade, porque nós temos essa preocupação de que, tanto na campanha quanto caso formos eleitos, de que seja uma representação da sociedade. Então a gente buscava que fosse um representante de grupos vulnerabilizados e militantes sociais, e aí um dos nomes sugeridos, e ao final foi o meu nome pela essa trajetória no movimento LGBT e por ser gay assumido. Bom, e como é que você se sente preparado para esse cargo? O que você pode trazer para esse cargo de vice-prefeito caso a coligação vença as eleições? Então, a minha militância sempre foi centrada nos movimentos sociais, na educação popular, nesse diálogo com as pessoas. Eu acho que uma vez nós eleitos, tanto eu quanto o professor Flávio Sofiati, a gente tem essa perspectiva, já tem essa experiência. Então, é uma diferença para o cenário político, porque hoje, assim, a gente sabe que os candidatos que estão aí se aproximam da população nesse tempo de campanha e depois, assim, o passo fica praticamente fechado, o prefeito sem acesso para a população. A nossa lógica é diferente. A gente quer construir o Congresso da cidade, que seja um espaço de diálogo com a sociedade, fortalecer os conselhos, ou seja, radicalizar a democracia. Esse é um dos nossos princípios. E isso se faz com cidadãos comuns, com pessoas que têm essa sensibilidade. Você falou um pouquinho da relação com as pessoas durante a campanha, também um pouquinho antes do tempo na TV. Como é que é para vocês, pela coligação pequena, ter pouco tempo de TV e acredito também ter um financiamento menor do que as outras campanhas? Isso dificulta o acesso ao eleitor? É muito desigual o tempo de TV, né? Nós temos 14 segundos no horário eleitoral, quando tem outros candidatos pela sua coligação que tem mais de 1 minuto. Isso dificulta você apresentar, de fato, as propostas, porque é um tempo muito curto. Mas, por outro lado, a gente vai para as ruas de fato. Nós somos um dos poucos candidatos que estão realmente todos os dias na rua, panfletando, as pessoas até... Nossa, o candidato está aqui panfletando, porque geralmente são pagos cabos eleitorais para fazer isso, né? Então, a gente tem um contato mais pessoal, mais cotidiano com as pessoas. Mas, é claro, se a gente tivesse condições iguais de tempo de TV, de financiamento, a gente conseguiria chegar em mais pessoas, apresentar
melhora a nossa proposta. É extremamente antidemocrático esse tempo de TV, e esses financiamentos. Nossa campanha, ao final, vai ficar mais barata do que muitas campanhas de vereadores. E a gente sabe o que é financiamento de campanha, né? Quem doa, geralmente, no final, vai cobrar a sua fatura ali pela doação que deu. E isso acontece mesmo depois da mini-reforma eleitoral, em que foi impedido o financiamento privado das campanhas, assim, das empresas, né? Só empresários ou pessoas físicas que podem doar. Isso continua, essa realidade deve continuar mesmo com essa mini-reforma? Essa foi uma bandeira muito forte para o PSOL, né? Que nós garantíssemos que só pessoas físicas pudessem fazer a doação. Mas saiu uma matéria hoje dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral está de olho em algumas doações porque desconfia que elas foram camufladas por pessoas físicas. Você pode doar até 10% da sua renda, né? Tem muitos donos de grandes empresas que têm uma renda muito maior uma renda muito grande que pode doar 10%, que vai ficar grandes volumes aí. E em relação à questão também, eu acho que pode ser um pouco complicada para vocês, de nem você nem Flávio ter tido um cargo eletivo antes. Vocês não tiveram cargos de vereador ou deputado antes da candidatura. Essa dita falta de experiência em cargos eletivos, pode ser um empecilho para angariar votos e também depois, caso assumam a prefeitura? Camila, a gente acha que isso é um dos pontos positivos da nossa candidatura, porque nós não somos políticos profissionais. Nós somos cidadãos comuns, como as pessoas que nos assistem, e a gente quer resgatar nas pessoas essa participação política. Essa onda de corrupção tem, assim, afastado a população do cenário político, entendendo que aquele espaço é um espaço para profissionais, para pessoas picaretas, né? Tudo isso que a gente tem assistido. Então a gente quer resgatar de novo nas pessoas a ideia de que aquela liderança do bairro, aquela pessoa que presta um trabalho social, ela também tem que disputar esse lugar da política, porque ele tem que representar a diversidade da sociedade, a pluralidade da sociedade, e não só grupos econômicos e sociais bem determinados como a gente assiste hoje, né? Uma Câmara Municipal, por exemplo, branca, de meia idade, heterossexual, de homens e ligados aos grupos econômicos aí que estão sequestrando a cidade e fazendo da cidade um lugar de lucro e de exploração. E caso sejam eleitos, como montar uma base aliada para garantir a aplicação dessas políticas públicas, já que a política depende muito também dos aliados dentro da Câmara de Deputados, para conseguir fazer todas as políticas que durante a campanha foram pensadas? A gente quer inverter uma lógica que é do passo municipal, baixar decretos, enviar para a Câmara Municipal e fazer toda aquela relação promíscua de aprovação. A gente quer dialogar com a sociedade civil. Então, assim, os nossos projetos, nós temos um programa e a gente quer dialogar esse programa com a sociedade, como dialogou agora, dialogar ao longo da execução deles. Para que não seja uma relação prefeito, passo municipal com a Câmara, mas seja uma relação do prefeito, da sociedade civil e da Câmara de Vereadores. Chamar realmente os vereadores eleitos para esse compromisso com a população. E também a gente acredita que, uma vez eleito, a nossa chapa de vereadores do PSOL, né, uma chapa muito qualificada, com pessoas vindo de diversas áreas da sociedade e também comprometidas com o nosso programa, vão estar lá para nos ajudar e mudar essa lógica. A nossa eleição tem muito a ver com mudar o jeito de fazer política, de pensar política. Bom, para finalizar, João, queria que você destacasse pontos que você acha importantes que a população conheça do plano de governo que vocês montaram na chapa Se a Cidade Fosse Nossa. Então, acho que a gente tem se preocupado muito com os problemas que afetam diariamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um deles é a questão do transporte público. Hoje você tem o trabalhador entra em estado de muita humilhação, né? De muito... Você pensa, você está indo para um dia de trabalho ou voltando de dia de trabalho, tem que enfrentar 1 hora, 2 horas num ônibus superlotado, numa passagem cara, as mulheres sofrendo abuso sexual dentro dessas linhas. Então, assim, a gente tem pensado uma proposta que seja efetiva para essa questão do transporte público. E aí passa pelo rompimento com os contratos que estão aí. Porque se a gente for buscar o contrato, se a gente for verificar ali o que foi negociado entre o poder público e essas empresas, elas não estão cumprindo. Não estão cumprindo pontualidade, não estão cumprindo segurança, não estão cumprindo uma série de questões. Então, uma vez isso trago para a administração pública,
a gente acredita que vai ter mais sensibilidade, vai ter mais trato e as linhas vão funcionar melhor. Inclusive, a gente quer propor uma linha para demonstrar para a população o que é um transporte público de fato, caminhando para o fim das tarifas, né, para tarifa zero, para que, já que a educação, a saúde, vários acessos a direitos são gratuitos, que o transporte também possa ser, porque ele é um direito das pessoas, um direito dos cidadãos. O nosso tempo está acabando. Queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para esclarecer, para falar sobre o plano de campanha, já nessa reta final, né, já que domingo são as eleições. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, então, novamente à TV UFG. E eu peço a vocês que nos acompanhem, que votem no PSOL, que nos dê essa chance de mostrar que uma outra Goiânia é possível. Vote no 50, vote também nos candidatos e candidatas a vereadores do PSOL. Muito obrigada.